E aí, moçada, tudo bem? Nesse vídeo de hoje, nós vamos fazer algumas questões do Colune relacionadas ao movimento. E o que a gente sabe até agora sobre o movimento? Então, a gente sabe, primeiro, que o movimento ele pode ser retilíneo ou curvilíneo, e que esse movimento retilíneo ele pode ser retilíneo uniforme, quando ele está sendo desenvolvido em linha reta, e movimento retilíneo uniformemente variado. No movimento retilíneo uniforme, eu tenho a presença dessa fórmula aqui, que é a velocidade média que um móvel, um veículo desenvolve, vai variar com o espaço e o tempo que ele gasta para percorrer esse espaço, esse percurso, né? Nós sabemos também que a velocidade no movimento retilíneo uniforme ela é constante, e quando eu faço essa transcrição da velocidade constante para um gráfico, por exemplo, num gráfico de velocidade por tempo, à medida que o tempo passa, a velocidade ela não varia, né? E se eu faço essa comparação dessa fórmula aqui, desses dados que eu uso no movimento retilíneo uniforme, num gráfico de posição por tempo, à medida que o tempo passa, o corpo ele muda de posição. E essa linha reta indica também a velocidade constante. E já no movimento retilíneo uniformemente variado, eu vou ter a presença da fórmula da aceleração, que vai ser a variação da velocidade, que é a velocidade final menos a inicial, sobre a variação do tempo. Então, aqui eu tenho a velocidade variável. Só que, como vocês podem ver aqui nesse gráfico, a aceleração, ela é constante. Eu posso ter uma aceleração positiva quando ela está para cima do gráfico, ou uma aceleração negativa se ela ficar aqui embaixo, mas ela é constante. E a velocidade, ela é variável, porque à medida que o tempo passa, observa nesse segundo gráfico, a velocidade, ela varia. Então, vamos para as questões propriamente ditas. Essa primeira questão que eu vou trabalhar com vocês, ela é de 2014 e ela é uma análise de gráfico. Então, considere o gráfico da velocidade de um móvel em função do tempo. Então, eu tenho a velocidade em função do tempo. E ele pede para assinalar a alternativa que corresponde ao gráfico da aceleração em função do tempo deste movimento. Então, ele pede aceleração por tempo a partir da observação desse gráfico aqui. Então, a gente tem que ter atenção para alguns detalhes que eu vou mostrar para vocês agora. Então, eu reproduzi aqui o gráfico da questão número 11. E aí eu quero que vocês observem que ele é um gráfico de velocidade por tempo. E à medida que o tempo ele está passando, então eu tenho aqui o tempo 1, tempo 2 e o tempo 3. Então, à medida que esse tempo está passando, o que está acontecendo com a velocidade? Então, eu tenho aqui a V1, V2 e V3. A velocidade, ela está diminuindo com o passar do tempo. E o que isso quer me dizer quando eu vou transcrever isso para um gráfico de aceleração por tempo? Então, nesse caso aqui, eu tenho a velocidade diminuindo. Então, à medida que o tempo está passando, essa velocidade diminui. Então, eu posso dizer que esse carro, ele está com uma aceleração reduzida. Então, eu falo que a aceleração desse veículo, ele vai descrever uma aceleração retardada. Ok? Então, vamos transcrever, passar isso pro gráfico. Mas antes de passar esses dados para o gráfico, vamos pensar aqui
Se o V1 que eu coloquei lá no gráfico fosse igual a 20, V2 igual a 10, por exemplo, e V3 igual a 5. E o tempo 1 fosse igual a 1, o tempo 2 igual a 2. Aliás, esse tempo 1, como está colado lá no gráfico, é 0, né? Então, vou colocar aqui, tempo 1 igual a 0, tempo 2 igual a 1 e tempo 3 igual a 2. 0 porque aqui, ó, no gráfico, ele está encostado aqui, né? Na linha da velocidade com o 0 do tempo. E eu vou substituir esses valores na fórmula que a gente já conhece, que a aceleração é igual à variação da velocidade pela variação do tempo. Pegando esse dado aqui, ó, esses dados que nós temos aqui, tá? A variação da velocidade vai ser a velocidade final menos a inicial. Então, a aceleração vai ser igual a 5 menos 20. E a variação do tempo que está pedindo aqui vai ser o tempo final menos o tempo inicial, que é 0. Então, eu tenho aqui que a aceleração vai ser igual a menos 15 sobre 2. Dentro dessa suposição que nós estamos fazendo aqui, deixa eu baixar aqui vocês. Então, dentro dessa suposição, a aceleração vai ser igual a 7,5 metros por segundo ao quadrado. Só que aqui o sinal negativo. Então, eu tenho que a aceleração aqui ela é negativa. Como que essa aceleração negativa ela fica no gráfico? E aqui eu fiz uma suposição de dados, nenhum desses dados estava no problema, tá? É só para vocês entenderem o que eu vou colocar lá no nosso gráfico. Então, vou apagar aqui e voltar com o gráfico de aceleração. Então, como eu mostrei para vocês naqueles dados fictícios, né? Eu vou fazer o lançamento daquele valor no gráfico. Esse ponto aqui, a gente já sabe que é o 0, né? Então, o menos 15, quando eu vou jogar ele na aceleração, ele fica para baixo aqui no gráfico. Então, eu vou fazer uma reta, porque a aceleração ela é constante, ok? E ela fica para baixo da linha aqui do tempo, porque a aceleração ela é negativa. Então, vamos voltar lá para a questão para a gente ver a resposta. Voltando aqui para a questão, a questão correta que a gente vai ter que marcar é a letra D. Então, vou pegar aqui a caneta, essa aqui seria a nossa resposta correta. E essas outras respostas, elas nos confundem. Porque se você não prestar atenção nas grandezas que estão sendo trabalhadas no gráfico, você pode confundir e marcar aqui, olha, a letra B. Como se a aceleração tivesse diminuindo. Nessa letra C também, ela dá para confundir, porque você pode pensar numa variação de aceleração, porque a velocidade está variando, né? Mas o que você tem que lembrar é que no movimento retilíneo uniformemente variado, a aceleração ela é constante. E como no gráfico a velocidade ela está diminuindo com o passar do tempo, eu não poderia marcar essa letra A, porque ela está mostrando que a aceleração ela é negativa. Aliás, aqui nesse caso, a aceleração é positiva. E quando a gente viu lá nos dados fictícios que eu coloquei para vocês, a aceleração neste caso aqui desse gráfico, ela é negativa. Então, essa é a alternativa que a gente deveria marcar. Ok? Vamos para outra? Nessa outra questão aqui, tem algumas pegadinhas que vocês precisam ficar atentos
e eu vou ensinar aqui um macete para vocês resolverem as questões que envolvam cálculos. Então, essa questão é de 2013 e ela fala o seguinte: que ao passar por um trevo de uma rodovia, um motorista vê uma placa indicando a distância à praia de destino, 225 quilômetros. O filho do motorista pergunta insistentemente: Pai, quanto tempo falta para chegarmos à praia? O pai responde: Filho, faltam 2 horas e meia para vermos de perto o mar. O pai, ao dar essa informação ao filho, prevê que irá desenvolver no trajeto restante uma velocidade média de. E aí te dá as alternativas para marcar. Então, vamos fazer as contas? Antes de começar a resolver um problema de cálculo de física, eu preciso anotar num canto da folha as informações que o problema me fornece. Então, ele fala que a distância à praia de destino é de 225 quilômetros. Então, ele já me deu a informação da distância ou da posição, que é 225 quilômetros. Ele me deu uma informação de tempo também, que ele vai gastar 2 horas e 30 minutos para fazer esse percurso. E ele pede para a gente fazer o cálculo da velocidade média. Então, diante dessas informações, eu preciso jogar esses dados na fórmula. Mas antes disso, olha só essa informação que tem aqui de tempo. Ele dá a informação de 30 minutos. E eu não posso trabalhar na fórmula de velocidade média com minuto. Eu só posso trabalhar com segundos ou em horas. Como o quilômetro aqui, a distância, ela está em quilômetro, e a velocidade, quando eu tenho a grandeza de distância em quilômetro, o tempo ele tem que ser calculado em hora. Então, eu vou passar esses 30 minutos para a hora, primeiro. Então, acompanha comigo. Fazendo uma regra de 3 básica, eu sei que em 1 hora eu tenho 60 minutos. A informação de minuto que o meu problema me dá é 30. 30 minutos. Quanto que isso vai ser em hora? Então, fazendo as contas, eu vou multiplicar cruzado aqui, né? Eu vou ter que vou cortar o minuto com minuto, porque é igual, né? 60x é igual a 30 horas. X é igual a 30 horas sobre 60. Então, o meu valor de x aqui ele vai ser igual a 0,5 horas. Então, vamos lá para o nosso problema, para os dados do problema. Então, quando eu fiz aquela transformação dos 30 minutos, eu não tenho mais 2 horas e 30 minutos. Eu tenho 2,5 horas. E esses valores agora eu vou jogar na minha fórmula de velocidade média. Então, acompanha. Velocidade média vai ser igual a variação da distância ou da posição sobre a variação do tempo. A distância a gente já tem no problema, que é 225 quilômetros. E o tempo a gente já tem, que é 2,5 horas. Fazendo esse cálculo aqui, a gente chega no valor de 90 quilômetros por hora. Então, esse é o valor que eu tenho que
colocar na minha resposta. Então, a resposta que eu tenho que colocar aqui, que eu tenho que marcar, vou pegar minha caneta aqui, é a letra B. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para essa letra D aqui. Se eu não prestar atenção, porque olha só a pegadinha, ele coloca o número 2 aqui em numeral, e o meia ele escreve por extenso. Então, esse meia, ele pode passar desapercebido e você fazer os 225 quilômetros dividido só pelas 2 horas. E na hora que a gente faz essa conta de 225 dividido por 2, a gente acha esse valor aqui, ó. Então, tem que tomar muito cuidado com esses valores que eles colocam por extenso, tá? Vamos para a próxima? A outra alternativa, outra questão, ela é de 2017 e ela fala que a figura abaixo representa esquematicamente o deslocamento de um veículo em um trecho de trajetória retilínea, onde são mostrados os valores das velocidades em alguns instantes ao longo do movimento. As distâncias entre as duas posições consecutivas e nos cronômetros retangulares os instantes de tempo em que o veículo ocupa cada posição na trajetória. Gente, se tem figura, ela é para ajudar na resolução das questões. Então, não passa batido por elas, tá? Presta bastante atenção nelas. Então, ele me dá aqui, ó, que a velocidade inicial do veículo é de 3 metros por segundo. E aqui, quando ele passa nesse marcador de 5 metros, né? O cronômetro ele é iniciado e ele está com 3 metros por segundo, com a velocidade. E ele vai ir de uma velocidade 1 no instante de 1 segundo para a velocidade 2 de 11 metros por segundo no instante 2 segundos. E depois, na velocidade 3, ele vai desenvolver 15 metros por segundo quando o cronômetro tiver 3 segundos. Em relação ao movimento executado pelo veículo, é incorreto afirmar que. Então, ele quer que eu marque a alternativa errada. Então, vamos fazer a análise de cada uma dessas alternativas. Letra A. O veículo executa movimento variado com aceleração constante igual a 4 metros por segundo. Para eu saber esse valor, eu preciso fazer o cálculo, que é a velocidade final menos a velocidade inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Então, vamos fazer essas contas. Então, eu já peguei os dados aqui do problema e eu vou jogar esses dados na fórmula da aceleração. Então, eu tenho que a aceleração é igual à velocidade final, que é 15 metros por segundo, menos a velocidade inicial, que é 3 metros por segundo, dividido pelo tempo final, que é 3 segundos, menos o tempo inicial, que é 0 segundos. Fazendo essa conta aqui, eu tenho que a aceleração, 15 menos 3, 12 metros por segundo, dividido por 3 segundos. 3 menos 0, 3. Então, vou baixar aqui vocês. Então, eu tenho que o valor da aceleração, 12 dividido por 3, é igual a 4 metros por segundo. Então, esse é o valor que eu tenho da aceleração com os dados do meu problema. Então, vamos voltar lá para o problema. Então, a letra A fala que o veículo executa movimento variado com aceleração constante igual a 4 metros por segundo. Então, essa alternativa aqui está correta, né? Vou pegar minha caneta aqui. Então, essa está correta.
Vamos ver a letra B agora. A letra B fala que o veículo executa movimento uniforme com velocidade média igual a 9 metros por segundo. Para saber essa informação aqui de 9 metros por segundo, eu preciso fazer as contas. Então, vamos para as contas. Então, eu construí, com os dados do problema que estão em azul aqui, eu construí essa tabela e cheguei naquela velocidade, usando aquela fórmula de velocidade igual a distância sobre tempo, eu cheguei ao valor da distância que esse veículo percorreu num determinado percurso. E a confusão que pode ser feita é você utilizar os valores de distância, né, de posição que o problema forneceu, que aparecia no gráfico. Eles não eram os valores relativos a essa velocidade e esse tempo. Depois eu mostro lá para vocês. Então, eu encontrei o valor da distância e aí agora eu vou jogar esses dados que eu tenho aqui na fórmula de velocidade média. Então, acompanha comigo. Então, eu sei que a velocidade média é igual à variação da distância sobre a variação do tempo. A variação da distância vai ser a final menos a inicial. 45 menos 0, a gente já sabe que é 45. Então, a velocidade média vai ser a distância de 45 metros, que ele vai percorrer, pela variação do tempo, que vai ser o tempo final menos o tempo inicial, que é igual a 3 segundos. Então, fazendo essa conta aqui, 45 dividido por 3, a gente sabe que é 15. Então, eu tenho o valor da velocidade média igual a 15 metros por segundo. Então, vamos voltar lá para o problema e ver como que está isso nas alternativas. Então, olha só o que está me dizendo na alternativa B. Que o veículo executa um movimento uniforme com velocidade média igual a 9 metros por segundo. E isso a gente acabou de ver pelos cálculos que nós fizemos, que é igual a 15 metros por segundo. Então, a alternativa que eu devo marcar é a alternativa B, porque ele está me pedindo para marcar a incorreta. Mas, de toda maneira, aproveitando o estudo aqui, nós vamos resolver essas duas alternativas que faltam, tá? Para aproveitar. A letra C fala que a velocidade do veículo, nesse ponto aqui, no instante t igual a 1 segundo, é igual a 7 metros por segundo. Então, vamos fazer as contas para ver se está certo. Para chegar nessa alternativa C, eu vou utilizar a fórmula da aceleração, que eu já sei que é variação da velocidade sobre variação do tempo. Só que eu vou escrever ela aqui, velocidade final, a variação da velocidade é velocidade final menos velocidade inicial, sobre tempo final menos tempo inicial. E vou buscar essas informações nos dados que eu já tenho. O valor da aceleração, eu sei que é de 4 metros por segundo. A velocidade final é esse V1 aqui que eu estou buscando. Então, eu vou escrever V1. A velocidade inicial é 3. Então, eu vou colocar aqui menos 3. Dividido pelo tempo final, que é 1, menos o tempo inicial, que é 0. Então, eu vou fazer essas contas aqui e vocês acompanham comigo. Então, a gente viu pelas contas aí que essa alternativa C, ela está correta. Então, vou botar a caneta aqui. Ela está correta. Agora, a gente vai ver a D. A velocidade média no intervalo de 1 a 3 segundos é igual a 11 metros por segundo. Então, a velocidade no instante 1 segundo até o instante 3 segundos é igual
a 11. Então, vamos fazer as contas? Então, no problema, ele quer saber a velocidade média quando o intervalo de tempo varia de 1 até 3 segundos. Esse 7 aqui eu coloquei ele até de cor diferente porque foi o valor da velocidade no instante t igual a 1 segundo que a gente encontrou no cálculo que nós fizemos anteriormente. E para encontrar o valor da velocidade média, eu simplesmente vou tirar a média desses três valores. Então, acompanha comigo. Vou fazer a média deles. Como que eu faço essa média? 7 mais 11 mais 15. Não são três valores? Então, eu divido por 3. Então, na letra D, essa também está correta. Só para aproveitar, a gente fez esses cálculos todos só para aproveitar a questão para estudo, tá? Vamos... lembrando, né, que eu esqueci de dizer que essa prova foi de 2017. E aí, moçada, nós ficamos por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários. E vou deixar aqui em cima também o card com as duas aulas, a parte 1 e a parte 2, para vocês fazerem a revisão. Um abraço, até a próxima!